A 4 quilômetros de profundidade, no Atlântico Norte, estão os restos de um naufrágio que há quase 100 anos provoca mórbida fascinação. Ele já foi o maior navio a cruzar os mares, um símbolo da capacidade do homem de sobrepujar os elementos. E hoje não é nada além de um monte de ferro retorcido e enferrujado. É o túmulo das 1.503 pessoas que morreram com ele. No memorial do Titanic em Belfast, na Irlanda do Norte, constam os nomes de todos que morreram naquela noite terrível. E até hoje, ninguém tem exatamente certeza porque o navio que era dito insubmergível foi a pique. No luxuoso navio havia pessoas de muitas nacionalidades e de muitas classes sociais. Milionários, aristocratas, jovens casais em lua de mel. Homens e mulheres que... O naufrágio do Titanic tornou-se parte da nossa cultura. Um dos construtores do navio e imigrantes de toda a Europa. O Titanic foi construído em Belfast pelo estaleiro Harland & Wolff para a empresa de navegação White Star Line. Ele tinha 269 metros de comprimento e a altura de um prédio de 10 andares. Era a maior máquina construída até então. O Titanic era o máximo do glamour e refletia a riqueza recente da época eduardiana. A viagem inaugural seria de Southampton, na Inglaterra, à cidade de Nova York. O capitão Edward Smith estava sendo pressionado pelos donos do Titanic para chegar a Nova York o mais depressa possível. Apesar dos informes de que havia icebergs no trajeto, ele deu ordens para seguir em frente a todo vapor. Sua decisão de forçar a passagem através de uma banquisa a uma velocidade de mais de 20 nós seria fatal. Às 23 horas e 38 minutos, um iceberg foi avistado. O contramestre Robert Hitchens recebeu ordens de virar o leme com toda a força a este bordo e as hélices foram revertidas. Mas era tarde demais. Foi impossível manobrar o navio a tempo de evitar a colisão. Um trecho de 90 metros do navio raspou contra o iceberg, entortando a chaparia, arrancando rebites e criando uma série de pequenos orifícios. A água começou imediatamente a invadir o transatlântico. David Livingstone é arquiteto naval do estaleiro Harland & Wolff e especialista no Titanic. Quando o Titanic atingiu o iceberg daquela forma, causando ruptura em 5 compartimentos, ele estava condenado. A quantidade de água que passou a entrar a bordo era de umas 25 mil toneladas por hora. E nem hoje existem navios com capacidade para bombear uma tamanha quantidade de água. Quantas pessoas estão a bordo? 2.200 ou mais. Os botes têm capacidade para... Quantas pessoas? 1.200. Quando o Titanic atingiu o iceberg naquela noite, havia 2.200 passageiros a bordo. E Melvina Dean era um deles. Ela era um bebê de 9 semanas e sua família estava emigrando para os Estados Unidos. O carvão estava em falta na época e não havia o suficiente no navio em que eles deveriam viajar. Por isso, a família foi transferida para o Titanic. Como era a viagem inaugural e era um navio tão importante, o carvão foi para o Titanic. O meu pai, é claro, ficou encantado e a minha mãe também. E lá fomos nós no Titanic. Melvina não se lembra porque era muito nova, mas sua mãe lhe contou o que aconteceu naquela noite trágica. Meu irmão e eu estávamos na cama e meus pais de repente ouviram uma pancada, uma colisão, e o meu pai disse: "Eu vou subir ao convés e ver o que aconteceu." Ele voltou e avisou: "Parece que o navio bateu no iceberg. Tire as crianças da cama e suba o mais depressa possível para o convés." A família conseguiu chegar aos botes salva-vidas. Minha mãe se despediu do meu pai e ele disse: "Eu vejo vocês mais tarde."
e ela subiu no bote número 13. Eu era tão pequena que eles não conseguiam me segurar, então me colocaram num saco e me puseram no bote número 13. E depois que a minha mãe já estava no bote, ela viu que estava comigo, mas não com meu irmão. Uma hora depois que o Titanic afundou, um navio inglês, o Carpathia, recolheu 705 sobreviventes que estavam nos botes, inclusive Milvina Dean. Seu irmão, que tinha 3 anos de idade, estava em outro bote e sobreviveu. Quando fomos resgatados pelo Carpathia, nós o encontramos. Um outro passageiro cuidou dele. E aquilo foi um alívio para minha mãe. Ela ficou muito feliz em vê-lo porque pensou que eu havia perdido. Seu pai não conseguiu chegar a um bote salva-vidas. Meu pai naufragou com um navio e nunca foi encontrado. Seu corpo nunca foi encontrado. Meu pai foi rápido e perspicaz, e foi isso que nos salvou. Muita gente acreditou que o navio não iria afundar, que ele era insubmergível. E não se apressaram, não se preocuparam, o navio não ia afundar. E eu acho que, em parte, nós nos salvamos por isso. Muitos passageiros da terceira classe não se salvaram. 2 horas e meia depois de bater no iceberg, o Titanic finalmente mergulhou no fundo do mar, onde ficou sem ser perturbado até 1985. Esse naufrágio abalou o mundo. A maior máquina de sua época falhou. Mas agora, ele está prestes a renascer para finalmente completar sua viagem original a Nova York. O Titanic irá novamente dominar os mares. Um consórcio de empresas está construindo o Titanic 2. Uma equipe de projetistas foi montada para criar um navio mais majestoso de todos os tempos. Eu acho que podemos ir em frente com alguns deles e começar com alguns dos desenhos originais dos tapetes que eu acabei de encontrar. Eu acho que é importante reproduzir algumas destas coisas. Embora não seja um design para o século XXI, podemos oferecer um camarote muito contemporâneo, que seja bem high-tech em termos de equipamento, e podemos também oferecer o extremo oposto, um camarote virtualmente eduardiano. Um dos membros da equipe que está dedicando seus esforços para manter vivo o sonho do Titanic é Mark Blackburn. Em termos simples, o Titanic 2 será um navio muito mais sofisticado do que o primeiro. O Titanic foi o navio mais sofisticado e elegante de sua época. Mas nós vamos partir daí, vamos brincar com essa ideia e construir em cima dela para criar um navio muito mais sofisticado. Quando as pessoas entrarem nesse navio, elas vão sentir que estão subindo a bordo do Titanic, um transatlântico clássico da época eduardiana. Ele vai ser inspirado no passado, mas criado para operar no mercado do futuro. A aparência será a mesma, mas o novo navio terá 60 metros a mais de comprimento do que o Titanic original e será muito mais seguro. Ele vai ter um desenho diferente para o casco e para os compartimentos estanques que servem para estabilizar o navio no caso de avaria. De forma que, se ele for atingido por acidente, nós temos certeza de que continuará sendo seguro e de que não haverá risco para os passageiros. A equipe está decidida a fazer do Titanic 2 uma réplica tão fiel quanto possível. O Titanic tem alguma coisa que sempre mexe com a imaginação. Ele mexeu com a imaginação quando foi construído e quando zarpou, e continua fascinando as pessoas. Porque nós não estamos simplesmente construindo um outro navio e batizando de Titanic, estamos recriando o Titanic. Tudo o que nós fazemos neste projeto tem no âmago o espírito do primeiro e das pessoas que o construíram, que dedicaram a sua vida à construção daquele navio. E esperamos que esse seja um monumento à altura daquelas pessoas.